E aí, torcedor tricolor? Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Na última sexta-feira, Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, o São Paulo Futebol Clube tomou uma posição firme contra o racismo no futebol. O tricolor paulista divulgou em suas redes sociais o ofício enviado à FIFA e à Conmebol, solicitando medidas mais rigorosas contra clubes e torcedores envolvidos em atos racistas nos estádios. A iniciativa reforça propostas que o clube já havia encampado recentemente junto ao Palmeiras, em outro documento encaminhado às entidades. Entre as sugestões apresentadas está a perda de pontos, aumento substancial das multas e até a eliminação de equipes reincidentes em competições. Dentre as 6 medidas sugeridas pelo São Paulo, destaca-se a perda imediata de 3 pontos por clubes cujos torcedores, representantes ou membros da comissão técnica sejam flagrados em atos racistas. Caso haja identificação e responsabilização criminal dos envolvidos, a penalização poderia ser reduzida para 1 ponto. Outro ponto de impacto é a previsão de multas de até $500 mil, cerca de 2,8 milhões de reais, para os clubes envolvidos. Caso o clube consiga identificar os responsáveis, o valor da multa pode ser reduzido para $100 mil, cerca de R$570 mil. A reincidência em episódios de racismo também pode gerar a eliminação do clube da competição. Esta é uma das medidas mais duras sugeridas, visando criar um impacto direto e inibir condutas discriminatórias. Além disso, o São Paulo propõe a responsabilização de árbitros que não aplicarem corretamente o protocolo de combate ao racismo da FIFA, incluindo multa para a associação responsável. Outras medidas incluem o registro de torcedores, atletas, dirigentes e membros da comissão técnica para a aplicação de punições futuras em caso de reincidência. A transparência nos processos disciplinares também é um dos pilares da proposta, com a exigência de que todas as punições sejam divulgadas publicamente. O movimento do tricolor ocorre em meio à polêmica envolvendo o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues. Nesta semana, Domingues gerou revolta ao comparar clubes brasileiros a macaca chita, do seriado Tarzan, ao ser questionado sobre a possibilidade de um boicote das equipes do Brasil à Libertadores devido a casos de racismo. Ele afirmou que isso seria como Tarzan sem a chita. A declaração causou indignação e levou a Libra, Liga do Futebol Brasileiro, a publicar uma carta de repúdio, que teve a assinatura do São Paulo e de outros clubes brasileiros. O posicionamento da entidade reforça a necessidade de uma postura mais rígida contra a discriminação racial no esporte. A Conmebol tem sido alvo de críticas frequentes pela falta de medidas eficazes para combater o racismo no futebol sul-americano. Nos últimos anos, diversos episódios ocorreram envolvendo torcedores de clubes argentinos e paraguaios em jogos contra equipes brasileiras, mas as punições foram consideradas brandas. A Libertadores, principal competição de clubes da América do Sul, tem sido palco recorrente de casos de racismo, muitas vezes restritos a multas que pouco impactam financeiramente as equipes infratoras. O pedido do São Paulo busca alterar esse cenário e endurecer as sanções. Atualmente, o São Paulo está confirmado na edição 2025 da Conmebol Libertadores e disputará a fase de grupos no Grupo D, ao lado de Talleres, Argentina, Libertad, Paraguai e Alianza Lima, Peru. O clube paulista reforça que a luta contra o racismo transcende a competição e que medidas efetivas devem ser tomadas independentemente da posição dos clubes. A pressão sobre FIFA e Conmebol para uma resposta rápida cresce. Especialistas apontam que, se aceitas, as medidas propostas pelo São Paulo podem criar um precedente e influenciar mudanças globais nas punições por discriminação racial. Ainda assim, há dúvidas sobre a implementação efetiva das sanções. Clubes que possuem históricos problemáticos podem tentar barrar a iniciativa para evitar impactos diretos em suas participações internacionais. A expectativa agora é que FIFA e Conmebol analisem o documento e se posicionem. Enquanto isso, o São Paulo segue pressionando para que o futebol seja um ambiente mais inclusivo e livre de racismo. O futebol, como esporte de massa, tem o poder de influenciar milhões de pessoas. Cabe às entidades que o gerem garantir que atitudes discriminatórias não sejam toleradas, se que aqueles que perpetuam racismo sejam responsabilizados de maneira exemplar.
Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. O futebol é um esporte repleto de surpresas, e quando se trata de Romário, elas se tornam ainda mais imprevisíveis. O baixinho, ídolo eterno do futebol brasileiro, conhecido tanto pelo faro de gol quanto pelo jeito irreverente de se comunicar, surpreendeu ao mandar um recado especial para o São Paulo FC. A declaração, inesperada, pegou torcedores e até mesmo os bastidores do clube de surpresa, gerando curiosidade e alimentando debates entre os são paulinos. Romário, que brilhou nos gramados defendendo grandes clubes, foi peça-chave no tetracampeonato da seleção brasileira em 1994, nunca teve uma ligação direta com o tricolor paulista. No entanto, suas palavras foram carregadas de respeito e admiração pelo clube, deixando claro que acompanha a trajetória do time e enxerga nele um gigante do futebol sul-americano. O ex-atacante, que nunca fugiu de declarações polêmicas, começou sua mensagem de forma descontraída, com aquele tom característico que mistura sinceridade e ironia. O São Paulo é um time que sempre teve grandes atacantes. Faltou eu, né? Mas tudo bem. Sem ressentimentos, brincou Romário, arrancando risadas dos torcedores. Depois da provocação leve, o ex-jogador rapidamente mudou o tom e falou sério. Ele destacou a grandeza do São Paulo, sua história vitoriosa e a importância do clube no cenário do futebol brasileiro. Para Romário, o tricolor tem uma das camisas mais pesadas do país e precisa sempre pensar grande. O São Paulo sempre foi um clube que impõe respeito. Quem veste essa camisa tem que entender o peso dela. É um time de Copa do Mundo que já mostrou para o mundo do que é capaz. Não pode se contentar com pouco, tem que brigar sempre lá em cima, afirmou o baixinho. O recado veio em um momento crucial para o São Paulo, que busca retomar seu protagonismo no futebol brasileiro e sul-americano. O clube, que já dominou o continente em diferentes momentos de sua história, tem vivido altos e baixos nas últimas temporadas e tenta encontrar o equilíbrio para voltar a ser uma potência temida por todos. Romário ressaltou que vê qualidade no elenco atual do São Paulo e que o time tem condições de brigar por grandes títulos. Ele fez questão de citar a torcida tricolor, que para ele é uma das mais apaixonadas do país, e destacou que a sintonia entre time e arquibancada pode ser fator decisivo para conquistas importantes. Se tem uma coisa que sempre admirei no São Paulo é a torcida. Os caras empurram o time de verdade. Isso faz diferença. Quando o jogador entende que tem milhões de torcedores carregando ele nas costas, fica mais fácil deixar tudo em campo, disse o ex-jogador. A declaração gerou repercussão instantânea entre os torcedores. Alguns viram as palavras de Romário como uma injeção de ânimo para o clube, enquanto outros interpretaram como um toque de cobrança para que o São Paulo mantenha seu DNA vencedor. De qualquer forma, o recado do baixinho caiu como uma bomba nos corredores do Morumbi. Nos bastidores, o discurso de Romário foi bem recebido. Pessoas próximas ao clube afirmam que a fala do ex-jogador foi vista como uma motivação extra para o elenco. O técnico Luiz Ubeldia, inclusive, teria gostado da abordagem do ídolo brasileiro e usado suas palavras como exemplo para reforçar a mentalidade vencedora que quer implementar no grupo. A diretoria do São Paulo também não deixou a mensagem passar despercebida. Internamente, há um consenso de que o clube precisa reforçar sua identidade vencedora e seguir na luta por mais troféus. Com um elenco reforçado e um treinador que busca imprimir uma filosofia ofensiva, o São Paulo tem em 2025 uma temporada promissora pela frente. A fala de Romário também serviu para reacender a eterna discussão sobre os grandes atacantes que passaram pelo São Paulo. Com ídolos como Careca, França, Luiz Fabiano Calleri, o clube sempre teve tradição em formar e atrair grandes goleadores. E mesmo sem ter vestido a camisa tricolor, Romário, com seu faro de gol inigualável, poderia ter sido mais um nome lendário na história do clube. Diante da repercussão de suas palavras, Romário fez questão de reforçar que sua intenção não era criar polêmica, mas sim exaltar a grandeza do São Paulo. O futebol precisa de times gigantes jogando em alto nível, e o São Paulo é um deles. Quero ver esse time lá em cima de novo, brigando por tudo. O futebol brasileiro só tem a ganhar com isso, declarou. Com a personalidade que sempre lhe foi característica, Romário deu sua contribuição ao debate sobre o São Paulo
de certa forma, desafiou o clube a voltar ao topo. Suas palavras, vindas de um jogador que sempre teve um espírito vencedor, podem servir como combustível para um time que deseja reencontrar o caminho da glória. Entre os torcedores, o recado do baixinho foi visto com bons olhos. Muitos agradeceram as palavras de apoio e concordaram que o São Paulo precisa recuperar seu protagonismo. Afinal, se até Romário, um craque que nunca jogou no clube, reconhece a importância do tricolor, é porque há algo especial no DNA são paulino. O São Paulo, agora, tem uma nova motivação para a temporada: honrar sua história e mostrar que, como disse Romário, não pode se contentar com pouco. A torcida, como sempre, seguirá empurrando o time rumo a novas conquistas, enquanto a diretoria e os jogadores absorvem o recado e transformam palavras em atitude dentro de campo. A mensagem de Romário não foi apenas um comentário aleatório, mas sim um lembrete do que São Paulo representa para o futebol brasileiro. Se o baixinho, com sua experiência e visão de jogo, vê potencial no tricolor, então talvez seja a hora de todos dentro do clube acreditarem um pouco mais em sua própria grandeza. Resta saber se o São Paulo responderá ao desafio à altura. Com um elenco qualificado, um treinador ambicioso e uma torcida que nunca abandona, o tricolor tem tudo para provar que Romário estava certo. O lugar do São Paulo é no topo. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.